meus queridos alunos do segundo ano A. Muito saudade de vocês. Da escola, professor Guinness Afonso Morales, né? O diretor Benhur, dona Daniela, dona Graça, pessoal colaborando aí, toda a equipe aí, empenhada em tentar ensinar à distância agora, né? Um desafio novo. Espero que vocês possam se divertir, espero que vocês possam compartilhar. Queria falar o nome de todos vocês daqui a pouco, dos meus alunos, que vocês todos estão presentes e que vocês possam participar das atividades aí online, que a gente vai estar avaliando também o trabalho que vocês vão estar desenvolvendo. Eu estou abrindo meu coração, estou abrindo minha casa, estou abrindo meu Face, estou abrindo meu WhatsApp, estou abrindo por causa dessa pandemia. Eu estou muito preocupado com isso e tentando assim mostrar uma responsabilidade para toda a comunidade, para os pais, meus amigos também. A gente agora vai fazer um empenho cada vez maior para tentar melhorar, para tentar ser assim um pouco mais entendível nessa discussão de como ensinar. Ensinar é fácil, difícil é aprender. Para você aprender, você tem que querer aprender. Eu quero anotar, eu quero interpretar, eu quero ilustrar, eu quero relacionar. Então você quer aprender, você estuda. Eu vou convidar você a estudar, a abraçar seu sonho, a abraçar sua causa aí. Eu queria que todos vocês se sentissem livres para fazer crítica, que pudesse estar aí anotando que nossa prioridade está aí o Enem, está aí o vestibular, está aí o direito da educação que vocês têm. Conteúdo fundamental para encerrar o primeiro bimestre, que eu estou preocupado em fazer uma avaliação também, eu estou preocupado em fazer minha obrigação como professor, e gostaria de poder fazer o melhor possível. Espero que com a prática a gente consiga fazer melhor. Gostaria de estar ao vivo com vocês. Espero que esse programa aí, essa tecnologia agora, da gente estar aí ao vivo e poder conversar ao vivo, pelo menos, né? Sobre a formação do Estado absoluto, o nome fala, né? O Estado absoluto, o absolutismo. Então o poder absoluto do rei se identificar como o sol. Eu sou o sol, então sem eu ninguém vive, como se eu fosse meu sangue azul. Então essa época dessa nobreza de sangue azul, de conde, duque, barão, essa herança do feudalismo, né? Então os nobres de um lado, com o apoio dos membros da igreja, na sociedade, na pirâmide da sociedade medieval. E vamos lembrar a servidão, né? Vamos tentar lembrar aí que a servidão medieval, lembrar que o povo, o comerciante hoje é burguês, né? E essa sociedade, para compreender o absolutismo, é impossível se não rever lá a partir do século XIII, como nós já estudamos anteriormente, algumas questões, como por exemplo, né? As ideias do iluminismo, que se desenvolve a partir do renascimento literário, cultural. Então o renascimento comercial, o renascimento urbano, o renascimento científico, o renascimento cultural vai trazer as ideias iluministas, e os reis, para se tornar de fato absoluto, eles vão se apropriar dessas ideias iluministas para se tornar déspotas, tiranos esclarecidos, para tentar justificar o poder real, o rei acima de tudo, né? O absolutismo monárquico dos reis, a partir do século XV, dentro do espírito das grandes navegações. Lembrar que as grandes navegações, gostaria de convidar vocês a assistir às aulas do 7º e do 8º ano, para que vocês poder ter pré-requisito, para você poder ter assim um eixo, para você ter um foco, para você ter assim uma raiz, uma noção um pouco maior sobre os conceitos e a evolução e a fusão desses conceitos, essa pluralidade cultural que é patrimônio dos povos, não apenas o pensamento ocidental, mas também toda a cultura oriental, né? Então as grandes navegações do Oriente, a ideia do Oriente e Jerusalém, né? Por que Jerusalém? Por que Jerusalém? O que Jerusalém tem a ver com a história? A gente falando, né? Jerusalém sempre, né? Então vamos lembrar que Jerusalém, o Santo Grau, né? Não só o Santo Grau, mas também o próprio Cristo enterrado lá, né? Assim como para os judeus o Muro das Lamentações, assim como para os muçulmanos a mesquita sagrada deles, né? Então Jerusalém é um entreposto comercial, assim como, né, Constantinopla, passar para o Ocidente,
para chegar até na Europa, né? Então a ideia do europeu civilizado, né? A ideia do asiático e a do africano atrasado, esse é um tema para a gente desenvolver para a próxima série, né? A ideia de desenvolver um racismo, uma nova forma de escravidão, tortura e autoritarismo, né? Então os reis, para que eles pudessem se tornar soberanos absolutos, eles teriam que ter o poder absoluto, ou seja, não apenas o poder de obrigar a pessoa a trabalhar, mas obrigar a pessoa a servir de tal forma que se ela não serve, ela paga multa, porque inventaram um código de leis. Se ela não serve, ela não paga multa, ela vai presa. Se ela não vai presa, o rei ainda condena à morte, ainda condena ao inferno. Então a ideia de que o rei e a religião, a classe dos nobres e a classe dos membros da igreja, né, o clero, para formar um estado. Então essa aristocracia, ela se funde com os comerciantes e os comerciantes, eles vão exigir uma posição, uma formação de um novo estado, um estado liberal, um estado onde os interesses financeiros, né, pudesse ser garantido o poder que os comerciantes desenvolveram de poder não mais a terra, a riqueza, mas sim agora o comércio, né? As mercadorias do Oriente para o Ocidente. Então o rei absoluto, né? Ele ditava as regras do Estado, da sociedade, da política, inclusive da moda, né? Olha a moda aí, até hoje a moda do Luís XIV, né? Salto alto, repara o saltinho da menina aí, né? Olha que bacana as pernas com esse tipo de meia, né? Se a moda volta, hein? Olha bem a cara do rei, o tamanho da peruquinha dele, né? Então, o surgimento da monarquia nacional, o rei, né? O desenvolvimento a partir da crise do feudalismo, a sociedade, a urbanização, os conflitos entre a nobreza e a diminuição da produção agrícola, guerra, epidemia, crise. Então, um novo modelo de Estado centralizado, forte, deveria ser visto como a solução para superar as dificuldades, né? Ao mesmo tempo que a burguesia assumiu um novo papel, os comerciantes passavam a atuar em vários grupos sociais determinantes para a formação de novas monarquias. A centralização do poder do Estado moderno em torno do monarca, a centralização política dos territórios, a unificação de moedas, a padronização de unidade de formação, a situação dos nobres, né? Que lutavam nas cruzadas, né? Combater os muçulmanos, a Terra Santa, e, enfim, né? Os exércitos financiados com os impostos que a população é obrigada a pagar, né? Sustentar as funções dos funcionários do Estado. Então a burguesia, a burocracia, a situação política, né? A unificar a lei, padronizar uma moeda, os padrões de medida, a produção de comércio de produtos e a cobrança dos impostos, né? E cada vez mais os impostos. O rei, fortalecido pela cobrança, o dinheiro da burguesia, e de qualquer forma, a união da nobreza com a burguesia, com as bênçãos da igreja, vão se formar. As bênçãos, né? Do Papa, diz de passagem, o povo que trabalha, o servo, né? Trabalha a lavoura, a pecuária, a artesanato, as construções de obras públicas e etc, né? Obras como ponte, rodovia, forno, casa, muralha, né? Os reis casavam seus filhos, né? O filho de Henrique de Borgonha, Afonso Henrique, né? O reino de Leão, Castela, Navarra e Aragão. Então os reis casavam o filho. Fernando, herdeiro do trono de Aragão, casou com Isabel, irmão do rei de Leão e Castela, que provavelmente a união desses dois reinos é que formaria todo o domínio do território que hoje a gente entende como que é a Espanha. Assim que Portugal também, a formação da Espanha, ocorreu do mesmo processo. Os reis católicos, né, uniam seus filhos na luta das cruzadas para expulsar os muçulmanos da Península Ibérica, né, do sul da Europa. Os territórios reconquistados, então, formavam de presente numa dessas lutas aí o rei
presenteou, né, o infante Dom Henrique, o condado portucalense, talvez a primeira monarquia nacional a se formar na história. Não, então, nós estamos preocupados em trabalhar com o documento histórico, né? Porque a história não é um papo furado, ou coisa de louco, ou coisa da minha cabeça. A história está aí, baseada em fatos, é uma ciência. É uma pena que não foi reconhecido o historiador, né? Esse descaso com a educação nesse país ultimamente, né? Então você vê o Dom Henrique, rei de Portugal, tá aí um documento, né? Da Biblioteca Nacional da Espanha, tá lá exposto, né? A história da Reconquista, os fiéis ao catolicismo. Fernando e Isabel tiveram um importante papel na expulsão dos muçulmanos da península. Com a Guerra de Granada, nesse mesmo período, os reis determinaram a expulsão de judeus e muçulmanos também, que não aceitavam se converter ao cristianismo. O empenho deles na defesa da cristandade levou a ser conhecido como os reis católicos da história. Então, o rei como um deus, né, um sol, o exemplo do absolutismo talvez esteja nessa obra de arte, né, retratando Luís XIV, a habilidade política, a habilidade militar, como o perfeito, né? Luís XIV tinha o grande prestígio intelectual artístico, porque tudo era em função dele, né? Toda a obra, todo o financiamento das obras em função do culto à sua personalidade, né? A partir do século XVI, as teorias filosóficas para justificar o poder absoluto do rei, né? Vários pensadores se dedicaram a elaborar uma reflexão sobre o Estado e a política. E Nicolau Maquiavel talvez introduziu um dos conceitos mais importantes para o pensamento político até hoje. Para Maquiavel, a capacidade de governar e escolher a melhor estratégia de governo. Isso seria enquanto a circunstância do acaso, os quais os homens estavam submetidos, necessitava de um bom governante. Seria um bom governante aquele que com sabedoria soubesse combinar virtude e fortuna. A capacidade de governar, aquele que tinha sabedoria, priorizar uma ação após a outra para alcançar a plenitude plena. Os reis não são nem mesmo a Igreja Católica. E para que o rei permanecer no poder, ensinava o filho do rei, o príncipe, a se manter no poder. Os meios justificam os fins. Thomas Hobbes, né, na grande obra O Leviatã, foi outro grande teórico do absolutismo, defendia a ideia de que o homem vivendo em estado de natureza, ele se autodestruiria, porque como promovendo uma guerra entre todos e contra todos. Por isso, Thomas Hobbes justificou a necessidade de organizar a sociedade civil, organizar-se politicamente para evitar sua autodestruição. O bispo, o teólogo, né, francês Jacques Bossuet, foi considerado talvez o principal teórico desse pensamento, né? Afirmava que o trono do rei era o trono do próprio Deus. E ele dizia assim: 3 razões fazem ver que esse governo, o da monarquia hereditária, é o melhor. A primeira é que é o mais natural e se perpetua por si próprio. A segunda razão é que esse governo é o que interessa mais na conservação do Estado e dos poderes que o constituem. O príncipe que trabalha para o seu Estado trabalha para seus filhos, e o amor que tem pelo seu reino, confundido com o que tem pela sua família, torna-se-lhe natural. A terceira razão tira-se da dignidade das casas reais, a inveja que se tem naturalmente daqueles que estão acima de nós. Torna-se aqui, em amor e respeito, os próprios grandes obedecem sem repugnância a uma família que sempre viram como superior e a qual se não conhece outra que se possa igualar. O trono do real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. E esse poder real, né, tinha que ter como poder? Eu tinha que ter soldado, eu tinha que ter exército, eu tinha que ter guerreiro. E da onde tinha dinheiro para pagar esses exércitos, para poder manter o território, para poder manter aí os interesses, né? Entre a aristocracia e a burguesia, o Estado absolutista, né? Absolutista, e enfim, o instrumento da burguesia que estava nascendo, né? Uma nova política. E essa nobreza meio com medo se aliaram para formar, né,
um novo estado. Então, o desenvolvimento da burguesia, de uma grande inovação nos métodos de cultivo, né? Que deram o crescimento de produção, a geração de excedentes agrícolas, né? Isso levou o desenvolvimento das atividades comerciais, criou condições para impulsionar a urbanização do Ocidente europeu, são urbana, o desenvolvimento de novas técnicas de trabalho, de manufatura, os burgos, as corporações de ofício, os banqueiros e cambistas, a expansão comercial, a ideia, né, de que o negócio, né, o comércio, os burgueses emprestavam dinheiro a juros e na época contrariava as normas da Igreja Católica, que era proibido a usura. A cidade aparece então como um centro de troca. A cidade, o embrião de uma economia monetária em desenvolvimento, o capitalismo comercial. Tem um documento, né? Pessoas adquirindo empréstimos de agiotas. Até hoje, agiota nesse sistema, né, de lucro, dinheiro. Ninguém quer saber se a pessoa está passando necessidade, né? Tem que pagar o aluguel, senão vai ser despejada a água, a luz, o arroz, o fogão, a televisão, né, a internet, né? Se a gente pudesse estar levando vocês para o museu lá na Inglaterra, né, para ver aí as obras que documentam a história científica, né? Expansão comercial, o crescimento urbano, né? O desenvolvimento das feiras medievais que foram criando centros de grandes negócios. Repare a região de Jerusalém, repare a faixa de Gaza, onde, né, nós temos aí esse conflito histórico. Olha a importância dessa rota genovesa, de você poder sair, né, e conseguir de um lugar do Ocidente você chega ao Oriente, um caminho rápido, né, um caminho seguro. Então as grandes navegações que vão levar aí, né, uma outra história para o próximo momento. Então as cruzadas, né, e o Papa Urbano II desejava, por meio de um objetivo comum, fortalecer e reunificar toda a cristandade. Desde o cisma do Oriente de 1054, encontrava-se a igreja dividida em Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Ortodoxa. Além disso, em virtude do crescimento da população, toda a Europa surgiu um problema de falta de terra. Então, o conflito entre muçulmanos, judeus e cristãos, né, retomar a cidade sagrada de Jerusalém, esse período, os livros falam, né, os livros mostram aí que hoje a importância da fonte de estudo para os historiadores, as iluminuras, são consideradas aí, né, verdadeiras obras de arte. Observe com atenção a imagem. Então, a consolidação das monarquias na Europa moderna, né? Tá aí a Rainha Elizabeth, durante sua coroação em Londres, na Grã-Bretanha, junho de 1953. Agora a monarca, né, durante sua visita oficial à Alemanha em Berlim em junho de 2015. Então as monarquias nacionais centralizando o poder, definindo as fronteiras e formando o que hoje nós conhecemos como os países da Europa. Então o desenvolvimento do comércio, que vai levar ao desenvolvimento da indústria também, né? As práticas mercantilistas, tanto de portugueses, espanhóis, franceses, ingleses, né? Que vão desenvolver aí a partir do comércio, né? Dos astros da navegação, né? O desenvolvimento da construção naval. Então, os holandeses também, né? A criação da Companhia das Índias Orientais, né? As Índias Orientais, está aí um retrato histórico, uma pintura em Amsterdã, na Holanda, né? Retratando o comércio marítimo. E quanta riqueza esses reis absolutos tiraram da América, da África, né? E além da riqueza material também tiraram uma riqueza que talvez a gente não consiga imaginar, essa riqueza histórica, né? Dos costumes, das tradições de um povo. Queria concluir acreditando que vocês tenham se divertido um pouco aí, né? Que vocês possam aí dar devolutiva das avaliações do trabalho. O trabalho de identificar,
de se posicionar mediante os fatos da história, como por exemplo, levar a ideia de um povo civilizado e levar a condenação da história de um outro povo dito bárbaro, ou como aconteceu no conflito é, do encontro entre as culturas do europeu com os povos da África, da América, e a ideia de um poder absoluto que leva à crença absoluta, né? De um povo ser inferior e um povo ser superior, e os preconceitos que nós tivemos a partir dessa visão etnocêntrica, eurocêntrica, que desemboca no imperialismo, nas grandes guerras e nos regimes totalitários de governo. Infelizmente, apesar do avanço científico, né, nós temos ainda estereótipos e preconceitos sobre os povos africanos, sobre os povos da América, os povos indígenas, que sobrevivem até hoje, desqualificando a história de um povo, desqualificando a história da cultura de luta de um povo. Negro era rei, negro era príncipe. Viva a luta dos povos indígenas! Uma sugestão de leitura para vocês aí, né? Uma lenda africana, Sundiata, o leão do Mali. O Império do Songhai, né? O Império dos Yorubá, os povos bantus, o reino de Benin, o Ifé, a coragem, a valentia. Dia, em terras africanas dos povos iorubás, um mensageiro chamado Exu andava de aldeia em aldeia à procura de uma solução para terríveis problemas que na ocasião afligiam a todos, tanto os homens como os orixás. Conta o mito que Exu foi aconselhado a ouvir do povo todas as histórias que falasse. Aventura e do sofrimento, das lutas vencidas e perdidas, das glórias alcançadas e dos insucessos sofridos, das dificuldades na luta pela manutenção da saúde contra os ataques da doença e da morte. Realizada essa pacientíssima missão, o orixá mensageiro tinha diante de si o conhecimento necessário para o desvendamento dos mistérios sobre a origem e o governo do mundo, dos homens e da natureza, sobre o desenrolar do destino dos homens, das mulheres e das crianças, e sobre os caminhos de cada um na luta cotidiana contra os infortúnios que a todo momento ameaçam cada um de nós, ou seja, a pobreza, a perda dos bens materiais e de posições sociais, a derrota em face do adversário traiçoeiro, a infertilidade da doença e da morte.